Jornada de leitura da Bíblia, semana 34. O período real de Israel. O primeiro rei, Saul, 1046 a 1006 a.C. Primeiro dia, 1 Samuel 9. Saul se encontra com Samuel. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. Depois passaram à terra de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo: mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul: tenho em minhas mãos 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos falar com o vidente, porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então Saul disse ao servo: você tem razão, vamos lá. E foram à cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: o vidente está aqui? Elas responderam: está, eis que ali vai ele à sua frente. Vão depressa, hoje ele veio à cidade porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao lugar alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão. Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: peço que por favor me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente, suba adiante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: por acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados,
que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. O cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse: aqui está o que foi reservado, pegue e coma, pois foi guardado para você para esta ocasião, quando eu disse: convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceram do lugar alto para a cidade, Samuel falou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo: levante-se, e eu irei com você para lhe indicar o caminho. Saul levantou-se e saíram ambos, ele e Samuel. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que passe à frente de nós. E você, quando ele tiver ido embora, espere um pouco, para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. Segundo dia, 1 Samuel 10-11. 1 Samuel 10. Samuel unge Saul como rei de Israel. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas e está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e o outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá Eloim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Saul entre os profetas. Aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns aos outros: que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem do lugar perguntou: e quem é o pai dos outros? Por isso surgiu este provérbio: está também Saul entre os profetas? E depois de profetizar, Saul seguiu para o alto do monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? Saul respondeu: fomos procurar as jumentas e quando vimos que não apareciam, fomos falar com Samuel. Então o tio de Saul disse: conte-me, por favor, o que Samuel disse a vocês. Saul respondeu: ele nos disse que as jumentas tinham sido encontradas. Porém Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito do reino. Saul se torna rei. Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhe disseram: não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares. Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem e a tribo sorteada foi a de Benjamim. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias e foi indicada a família de Matri. E da família de Matri foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali, e o Senhor respondeu: ele está aí, escondido entre a bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo e era o mais alto de todos. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: viva o rei! Samuel explicou ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul foi para a sua casa em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens malignos disseram: como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Mas Saul se fez de surdo. 1 Samuel 11. Saul vence os amonitas. Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Porém Naás, o amonita, respondeu: farei aliança com vocês sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim trarei vergonha sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. Pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que dissessem: assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram como se fossem um só homem. Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000. Dos homens de Judá, 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram, anunciaram isto aos homens de Jabes, e estes se alegraram. Então disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos, e vocês poderão fazer conosco o que bem quiserem. Aconteceu que no dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então o povo disse a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos para aqui para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei diante do Senhor,
a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Terceiro dia, 1 Samuel 12 a 13. 1 Samuel 12. Mensagem de Samuel ao povo. Então Samuel disse a todo Israel: Eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora eis que vocês têm o rei que irá adiante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem enganei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Falem, e eu restituirei. Então responderam: Você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor é testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora fiquem aqui, porque vou discutir com vocês diante do Senhor com relação a todos os seus atos de justiça que ele realizou em favor de vocês e dos seus pais. Depois que Jacó havia entrado no Egito, os pais de vocês clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Baalins e Astarotes. Mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefité e Samuel, e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam, e vocês viveram em segurança. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram: Não, queremos um rei sobre nós, quando na verdade o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. E agora aqui está o rei que elegeram e que pediram, e eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor, seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra os pais de vocês. Fiquem agora aqui e vejam esta grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita do trigo, pois eu vou clamar ao Senhor, e ele mandará trovões e chuva, e vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos do Senhor, pedindo um rei. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia. E todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Todo o povo disse a Samuel: Ore por estes seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então Samuel disse ao povo: Não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim,
Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como o seu rei. 1 Samuel 13. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Miquimais e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isto. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e o povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Miquimais, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Samuel se levantou e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que estava com ele, eram cerca de 600 homens. Saul, seu filho Jonatas e o povo que estava com eles ficaram em Geba de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimais. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra à terra de Sual, a outra tomou o caminho de Bet-Horon e a terceira o caminho de onde se avista o vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Por isso todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para amolar os fios das lâminas e das enxadas e 4 gramas de prata para amolar machados e aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas.
Só Saul e seu filho Jonatas tinham essas armas. A guarnição dos filisteus saiu ao desfiladeiro de Miquimais. Quarto dia, 1 Samuel 14-15. 1 Samuel 14. A vitória de Jonatas. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Venha, vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, ele não contou isso a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romazeira, em Migrom. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar à guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e outro penhasco íngreme do outro lado. Um se chamava Bozês, o outro Sené. Um deles se erguia ao norte, diante de Miquimais, o outro ao sul, diante de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: Venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: Faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: Então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim: Fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isto nos servirá de sinal. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram: Eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: Subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao escudeiro: Venha atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu engatinhando, e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, numa pequena área de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Em Gibeá de Benjamim, as sentinelas de Saul olharam e eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele: Contem os soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traga aqui a arca de Deus. Isso porque, naquele dia, ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Desista de trazer a arca. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles ao arraial, também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. O voto de Saul. Naquele dia os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento dizendo: Maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão.
Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorrendo, mas ninguém provou do mel porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos voltaram a brilhar. Então alguém do meio do povo disse: o seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo: maldito o homem que comer algo no dia de hoje, por isso o povo está exausto. Então Jonatas disse: meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por ter eu provado um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos de seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Naquele dia derrotaram os filisteus, desde Miquimais até Aijalon. O povo estava muito exausto. Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e comeram a carne com sangue. Foram contar isto a Saul, dizendo: eis que o povo está pecando contra o Senhor porque comem a carne com sangue. Saul gritou: traidores! Rolem para aqui uma grande pedra. E Saul disse mais: espalhem-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi e a sua ovelha e que os matem aqui e não comam, e que não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi e o matou ali. E Saul edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que lhe edificou. Jonatas é salvo pelo povo. Então Saul disse: vamos descer esta noite no encalço dos filisteus. Vamos saqueá-los até o raiar do dia e não deixemos que fique nem sequer um deles. Eles responderam: faça como achar melhor. Mas o sacerdote disse: vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: devo descer no encalço dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Porém, naquele dia Deus não lhe respondeu. Então Saul disse: venham cá todos os chefes do povo, informem-se e descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Porque tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que o meu filho Jonatas seja o culpado, certamente morrerá. Porém ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então Saul disse a todo Israel: fiquem vocês de um lado, e eu e o meu filho Jonatas ficaremos do outro. E o povo disse a Saul: faça como achar melhor. Então Saul falou ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorteio e o povo saiu livre. Então Saul disse: lancem a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que foi que você fez. E Jonatas respondeu: eu apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, e sou pronto para morrer. Então Saul disse: que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: como é que Jonatas pode ser morto? Ele que efetuou tamanha salvação em Israel? Nada disso. Tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes voltaram para sua terra. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul.
Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre que via um homem forte e valente, Saul o agregava a si. 1 Samuel 15. A desobediência de Saul e a sua rejeição. Samuel disse a Saul: Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim. 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: Vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã. Mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: Que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: Então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: Trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: Fale. Samuel continuou: Não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: Vai e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou.
porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: Pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Então Samuel seguiu Saul, e este adorou o Senhor. Samuel mata Agag. Samuel disse: Tragam aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: Certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: Assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Quinto dia, 1 Samuel 28. Saul consulta a médium de Endor. E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: Fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aquis: Assim você saberá o quanto este seu servo pode fazer. Aquis respondeu: Por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Samuel já havia morrido e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: Procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: Há uma mulher em Endor que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: Peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir àquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: Você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: Quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: Por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: Não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: Como é a sua figura? Ela respondeu: Vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: Por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse: É que estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse: Por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo?
porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. De repente, Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças, porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: Veja, esta sua serva deu ouvidos à sua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras desta sua serva. Deixe que eu traga um pouco de comida. Coma para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém ele recusou, dizendo: Não vou comer. Mas os seus servos e a mulher insistiram e então ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro gordo que ela se apressou em matar. Pegou também farinha, amassou-a e fez alguns pães sem fermento, e trouxe a comida a Saul e os seus servos, e eles comeram. Depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. Sexto dia, 1 Samuel 31. A derrota de Israel e a morte de Saul. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: Arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos, me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. O sepultamento de Saul. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram na muralha de Bet-seã. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-seã e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Sétimo dia, 1 Crônicas 10. A derrota de Israel e a morte de Saul. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro:
Arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. E assim morreram Saul e os seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Quando os homens de Israel que estavam no vale viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. O sepultamento de Saul. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa. Despojaram os mortos, pegaram a cabeça de Saul e as suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus e a sua cabeça fixaram no templo de Dagom. Quando todos os moradores de Jabes-Gileade ouviram tudo o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, pegaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes. Depois sepultaram os ossos deles debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. O versículo da semana está em 1 Samuel 12, 3. Eis-me aqui, testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem enganei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Falem, e eu o restituirei.